Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol e nessa videoaula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa videoaula especial que a gente tem sobre lupulagem, ok? São mais de 3 horas de duração de muito conteúdo sobre lúpulos, tanto a parte de lúpulos de aroma, de amargor, da onde eles vêm, as técnicas de lupulagem, dry hop, first of hop, são muita informação. Se você quiser conhecer a nossa meta completa, dá uma olhadinha ali no nosso site, procura o curso de lupulagem, clica lá em ver ementa completa e você vai ver em detalhes tudo que faz parte desse curso. Então, vou mostrar um pouquinho para você do que tem lá no nosso curso. Então, aqui é a lupulagem de amargor, né? O que a gente tem? Que o principal papel do lúpulo, o lúpulo foi trazido para a cerveja para gerar essa questão do amargor. É o amargor que equilibra o dulçor do malte. Sem o amargor, a cerveja seria muito enjoativa. A gente não conseguiria beber ela na quantidade que a gente acaba bebendo, né? Ele faz uma quebra que aumenta o drinkability. E o que gera esse amargor na cerveja? Quando a gente compra o lúpulo, um dos componentes que ele tem, o componente primário dele é chamado alfa-ácido. E esse alfa-ácido é gerado por uma cápsulazinha, né, que contém ali dentro dos óleos essenciais chamado rumulona, né? Esse é o principal componente da resina presente no lúpulo. É essa rumulona que ela vai gerar o amargor, né? Esses óleos, eles são insolúveis na água, então eles precisam passar por um processo chamado isomerização. A isomerização é uma reconfiguração das moléculas onde ela vai produzir esses sabores amargos. Isso acontece durante uma fervura longa. Então, isomerizar significa mudar a configuração das moléculas sem mudar a sua fórmula química. Certo? É isso que a gente faz durante a fervura. A gente isomeriza os alfa-ácidos para que eles produzam a sensação do paladar de amargor. Sem esse processo, não há o amargor. A gente pode pegar e a sensação de amargor seria muito pequena. Ok? Então, normalmente, na maioria das receitas, a gente faz uma fervura de 60 minutos onde o lúpulo de amargor fica em contato com a cerveja durante esse tempo. Nesse tempo vai ocorrer esse processo de transformação aí dessa resina, desses compostos em componentes de amargor. Quanto mais tempo a gente fica fervendo o lúpulo, maior é a conversão, certo? Ou seja, por exemplo, se você observar aqui nesse gráfico, observe aqui que no tempo zero a gente tem de zero de conversão. 30 minutos depois, a gente tem uma conversão de aproximadamente 20% do nosso alfa-ácido. Quando a gente dobra o tempo, olha, passa para 60 minutos, a gente não tem o dobro de conversão. A gente sai de 20 e vai aqui para 30% de conversão, apenas, né, metade daquilo que a gente ganhou. E quando a gente sai de 60 para 90 minutos, aí o ganho é bem pequenininho mesmo, a gente sai aqui de 30 para aproximadamente 32% de conversão. Então, a gente nunca vai atingir mais do que 35% de conversão, né, mesmo que a gente ficasse ali horas, e ali então a gente vê que o tempo ótimo, né, onde essa curva ela vira, está aqui nos 60 minutos. Depois dos 60 minutos, acaba que gera muito desperdício. Então, uma recomendação que você vê agora, se você quer diminuir o tempo da tua cerveja, mas manter aquela quantidade de amargor, você vai aumentar a quantidade de lúpulo para que a conversão, por exemplo, em 30 minutos, né, seja equivalente a uma conversão de 60 minutos. Então, se eu dobrar a quantidade de lúpulos, eu vou conseguir a mesma quantidade de amargor em metade do tempo, tá? Em 30 minutos ali de fervura, ok? Um dos parâmetros bem importantes para você ver a contribuição do amargor desse lúpulo é olhar esse parâmetro chamado alfa-ácido. Quanto maior for o percentual, mais amargor aquele lúpulo vai dar. Então, grosso modo, suponha que você tem lá um lúpulo A e um lúpulo B. O lúpulo A tem 10% de alfa-ácido, o lúpulo B tem 20% de alfa-ácido. Numa determinada receita, você precisaria apenas de metade da quantidade do lúpulo B para ter o mesmo poder de geração de amargor, usando eles no mesmo tempo, tá? No mesmo tempo de fervura.
ok? Então, quanto maior for o alfa-ácido, mais ele contribui. Mas presta atenção que tem uma informação muito importante sobre a qualidade do amargor que está lá no nosso curso completo, tá? Não faz parte desse slide aqui agora. E quando você for fazer a tua receita, também observe a quantidade de lúpulo que você acaba usando. Para você ter uma ideia, por exemplo, da quantidade, para 20 litros de cerveja, evite colocar mais do que 100 gramas de amargor. Porque se você deixar muita biomassa, né, muita folha ali fervendo, vai acabar que vai extrair outros compostos que vão lembrar gosto de grama, e isso vai ficar ruim na tua cerveja. Então procure sempre usar lúpulos que tenham um alfa-ácido bastante alto para evitar que você use uma quantidade muito grande de lúpulos, e aí você não vai ter esse indesejável do sabor gramíneo. Agora eu vou te passar uma informação também importantíssima, que acontece em relação à temperatura e ao poder de conversão. Né? A temperatura de fervura, ela impacta diretamente no poder de conversão do nosso lúpulo. Então observe, por exemplo, aqui, ó, que em 100 graus centígrados a gente teria uma eficiência máxima, né, da nossa conversão. Só que fervura de 100 graus centígrados a gente só consegue em nível do mar. Eu, por exemplo, eu moro em Brasília, eu estou a 1.100 metros de altitude e a água aqui em Brasília, ela ferve aproximadamente a 97 graus. Então, em 97 graus, quando eu olho aqui nessa minha tabela, eu tenho aqui, ó, que eu tenho um rendimento de aproximadamente ali, ó, 75 a 80%. Ou seja, nas minhas receitas, eu não consigo o mesmo poder de amargor do que essa mesma receita feita ao nível do mar. Então, o que eu preciso fazer para ajustar minha receita? Eu preciso ou aumentar um pouco a quantidade de lúpulo, ou aumentar um pouco mais, né, o tempo de fervura para ter uma extração maior. Lembrando que a gente falou no slide passado que o tempo acaba que influencia muito pouco ali no poder de conversão. Então a forma mais fácil de você conseguir ajustar a tua receita quando você está numa cidade muito elevada, que a fervura não é nessa temperatura de 100 graus centígrados, é aumentar aí a quantidade de lúpulos, ok? Softwares como o Beersmith, ele tem a possibilidade de você indicar qual é a temperatura de fervura, qual é a altitude que você está, e ele faz para você esse ajuste automaticamente. Pessoal, é isso daí que eu queria falar hoje. Boas cervejas e até a próxima videoaula. E aí, colega, gostou dessa mini aula que eu dei? Então, ela faz parte de um curso completo, né, que está disponível lá no meu site. Dá uma olhadinha lá porque tem preços fantásticos, uma promoção super incrível por tempo muito, muito limitado, tá? Eu estou fazendo essa promoção somente para os próximos 100 inscritos no nosso grupo de aulas avançadas. Então veja lá o preço que eu tenho, veja a nossa ementa completa. Você pode tanto assinar uma aula individual como assinar todas as aulas disponíveis por um preço que não tem igual por aí, certo? A promoção é limitada e você vai ver que promoção fantástica que eu tenho para você. E tem mais uma coisa, é 100% de garantia ou seu dinheiro de volta. Se você não ficar satisfeito com o nosso curso, no prazo de até 7 dias eu devolvo 100% do que você investiu. Ou seja, risco zero para você. Vai lá e faça a sua inscrição ainda hoje, pois são poucas vagas. Conto com a sua presença e te encontro lá no nosso curso intermediários e avançados sobre cerveja artesanal. Um forte abraço!